Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a liderança positiva. A liderança positiva é do autor Kim Cameron, da Universidade de Michigan, e ela tem como conceito inicial possibilitar que os líderes possam proporcionar desempenhos positivos. Ela fala até de desvios positivos, que de uma forma ou de outra que ela possa trazer uma orientação positiva, não só para o indivíduo, mas também para a organização, sempre utilizando a condição humana, que isso é uma das coisas que a psicologia positiva fala bastante e enquanto liderança, a liderança positiva, ela enfatiza bastante, certo? E aí, quando a gente pensa em liderança positiva, uma das questões que o livro ele cita, o que eu tenho que fazer para eu me tornar um líder positivo, né? Isso daí é uma das coisas que é muito importante para quem já está como um líder ou para quem quer ser líder ou pensa que ser líder é tão fácil assim, né? Só ir lá e mandar e tudo bem. Então, ele fala que na liderança positiva que você pode elevar o indivíduo ou a organização, porque também só um indivíduo não seria só o suficiente, mas que você possa engajá-lo no sentido do desafio positivo, né, dentro da organização, considerando inclusive o que dá errado, né? Considerando o colaborador ou a equipe que tem o conceito de doar a vida, mas no sentido de estar sempre no seu propósito, estar ali trabalhando no dia a dia, compondo o sonho da empresa, mesmo se houver o que a gente possa falar de problema ou até mesmo de esgotamento. E aí ela fala também do que é experimentado como bom, como é que a gente pode experimentar o bom. E considerando também o que pode ser não tão bom, né? E isso daí é uma das coisas que é exatamente essa linha tênue de tanto o bom, o positivo e o negativo e o normal, né? No meio, que a gente considera a liderança positiva, isso que é bem interessante. E ela também promove o que ele fala, o Kim Cameron, ele fala numa questão de resultado de prosperidade no trabalho, né? De prosperidade interpessoal, de relacionamentos e comportamentos virtuosos, de emoções positivas, de redes energizantes, ou seja, de equipes que trabalham engajadas para todo mundo crescer e não só a pessoa crescer sozinho. E ele tem a questão de você sempre estar buscando líderes positivos voltado para resultados positivos. E aí, quando a gente fala sobre isso, ele enfatiza 3 tipos de orientações logo lá no comecinho do livro, né? Ele fala de um desempenho positivo, que ele enfatiza resultado, que pode sair do comum ou do esperado, então com ações positivas eu posso ter pessoas mais engajadas, para facilitar essa questão de alcançar o que ele chama de sucesso comum, vamos traduzir assim, que está voltado para rentabilidade, efetividade, essa coisa toda, e comportamento intencional. Então, assim, quando eu começo a criar um ambiente positivo, é intencional, eu estou fazendo isso por intencionalidade mesmo, não só estou fazendo, não, eu quero uma equipe engajada, eu vou ensinar essa equipe a ajudar indivíduos e a organização crescer de uma forma que você tenha grandes realizações. Olha que interessante isso, né? Quando a gente fala sobre essa questão, né? Eu acho que quando a gente está falando de você ajudar indivíduos e organização, isso é bem uma questão de desenvolvimento mesmo, porque é um tipo de mindset. Ele fala do viés afirmativo, focando as forças e capacidades. E ele sempre tem uma questão de afirmar o ser humano, de prosperar e do florescimento, que obviamente a psicologia positiva, ela fala bastante disso, né? E ele fala também, que eu acho bem interessante essa frase, que ele fala assim, não é ser poliana não é simplesmente falar, não, vai dar tudo certo, não. Ele enfatiza toda essa questão da comunicação, do otimismo, de pontos fortes, buscando valor e oportunidade que você pode
utilizar quando você tiver, algum problema dentro da própria equipe, vamos dizer assim, né? E aí uma das coisas que eu acho super legal, que para mim é importante, eu acho super importante na liderança positiva, é que ela não ignora eventos negativos. Isso é importante, né? Muito pelo contrário, ela pega aquele evento negativo e analisa. Então, diferente de empresas que trabalham com a gestão do medo, com a questão de se você não fizer certo, você vai ser punido, você vai ser demitido. Não, eu pego aquilo que eu errei e eu vou lá e trabalho aquilo dali de uma forma positiva junto com o meu colaborador, né? Por isso que ele fala que não é poliana, né? E trata dessas dificuldades, resultados positivos e por aí vai. Ele fala que ser um líder positivo é ser um líder servidor, né? Isso é uma das coisas, ser um líder honesto, transparente e servidor. Não aquele líder que você, tipo, nossa, o que esse cara tá pensando? O que essa mulher tá pensando? Não, ele vai lá e é transparente, ele fala, ele divide estratégia e não fica escondendo as coisas, tá? Além disso, ele foca em estratégia, né? Um líder que tem liderança positiva, ele tem uma estratégia muito certeira e tem essa questão da energia positiva, porque como ele sabe das forças dos seus colaboradores, ele sabe exatamente aonde ele tem que atuar. E a terceira conotação, né, que ele fala é sobre dar a melhor condição humana, né, sempre focado nas virtudes, né, que a gente tem, que também está na psicologia positiva. E aí ele fala sobre uma questão eudaimonística, ou eudaimônica, que fala sobre a questão da felicidade, né, que tem uma questão do sistema humano em relação à bondade, compaixão, por dar valor às outras pessoas, né? E tem toda essa questão das virtudes humanas também. No livro ele fala da questão de você olhar isso para a sociedade, tem uma questão cultural. Então, por exemplo, eu vou aplicar um processo de liderança positiva, a gente tem que considerar as questões culturais, né? Porque o que é bom, por exemplo, para o Brasil não é bom para um outro país, então a gente tem que respeitar essas questões. E aí o que ele fala também, né? Que a liderança positiva ele faz uma citação de Aristóteles, né? E aí ele fala que se aquilo que é bom para mim, né, em si mesmo, deve ser escolhido por si próprio. Eu acho bem interessante. Então, assim, aquilo que eu quero para mim, eu também quero para minha equipe, né? Então, isso é uma das coisas que, quando você se torna um líder de verdade, que você está dentro do seu propósito, que está dentro das coisas que você acredita, você consegue ver questões positivas, aonde existe questões inclusive negativas, e ok, só que eu aprendo com isso. Eu tiro aquela gestão e o olhar totalmente mais conservador, mas no sentido pejorativo, faço o que eu estou mandando, aqui quem manda sou eu, essa coisa toda, muito pelo contrário. E aí, inclusive no livro, ele fala sobre o que ele fala de desvio, né? Então, assim, que eu saio do negativo, o normal e o positivo. Então, isso é bem legal. E aí tem três estratégias que a liderança positiva fala, mas isso eu vou falar o detalhe de cada uma no próximo vídeo, que ele fala sobre o clima positivo, significado positivo, comunicação positiva e relações ou relacionamentos positivos. É isso que compõe a liderança positiva. Então, se você quer ser um gestor, se você está buscando, se você quer aperfeiçoar, se você fala, poxa, eu posso ser um líder melhor, Kim Cameron é uma ótima pedida para você começar a fazer a diferença aí no dia a dia dos seus colaboradores e da sua vida de uma maneira geral, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É lógico que eu passei de uma maneira muito resumida, é um livro, mas pelo menos para vocês terem ideia e ter um insight e até ir buscar mais informações sobre isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo.